Vamos lá, vai mandando aviãozinho, chamando as amigas, chamando mães que vocês conheçam. E aí nós vamos começar com esse tema incrível. Deixa eu pôr o som aqui, parar. Sobre como estabelecer a rotina dos filhos. Gente, esse tema, eu falo assim que não importa a idade, é um tema que é super importante. Se os filhos são pequenos, a Adri entrou, boa noite. Denise minha xará entrou, boa noite. Quem tá entrando agora, seja muito bem-vindo pro nosso segundo, ou quem tá aqui pela primeira vez. Eu falo que é um programa, né? Programa porque acontece toda segunda-feira, então tem uma rotina, tem um ritual. Toda segunda-feira é o nosso encontro, eu falo que de alma, porque aqui a gente acaba trocando ideia de pessoas para pessoas, né? Eu falo assim que a mãe aqui, com a mãe que tá aí, a mulher que tá aqui, com a mulher que tá aí, e dentro dessas realidades que a gente tem, de rotina, de dia a dia, de filho, de educação, de tudo, mas que tem a ver com a nossa humanidade, tem a ver com o nosso propósito de vida, o que nós estamos fazendo aqui, né? E como que nós estamos criando esses filhos. Então não são apenas regras, mas são transformações de vida. O intuito do Segundou, para quem tá aqui pela primeira vez, é a gente se tornar um ser humano melhor, a gente sair melhor depois de um encontro como esse, porque a gente troca experiências, a gente troca questionamentos sobre vida, a gente busca sabedoria maior para poder conduzir melhor as nossas vidas, e com isso a gente acaba conduzindo melhor os nossos filhos, a nossa família. A gente encontra um porquê de fazer as coisas. Quem tá aqui comigo de segunda-feira sabe que eu não sou só de dar regras, eu gosto de compreensão. Quando a gente compreende um porquê, a gente enfrenta qualquer como fazer, né? Se a gente não sabe um porquê, né, a gente para no meio do caminho, porque não tem propósito, a gente não entendeu o propósito, então a gente faz um dia, faz dois, mas não faz mais, né? Marcelo entrou, Aline, Adriana já tinha dado boa noite, a Denise Xará. Então, gente, hoje eu vou falar sobre como estabelecer a rotina dos filhos. Ceci entrou, boa noite, bem-vinda. Marcelo, bem-vindo. Aline, a Adri que entrou também, bem-vinda. E aí, eu vou batendo papo, tá? Porque eu amo conversar, por mim nós estaremos todos um na frente do outro, porque eu gosto muito de contato, eu gosto muito. A Dudu entrou, Maria Eduarda, queridíssima. Então, eu gosto muito da gente se ver, né, se comunicar. Eu fico aqui olhando a carinha de vocês. Gostaria de estar junto, próximo, né, pessoalmente. Então, eu gosto muito de comunicação. Então, vocês sempre vão escrevendo aí pra mim, porque eu vou vendo o feedback de vocês. Primeira coisa, vocês acham que rotina na vida de vocês adulto é importante? Responde pra mim sim ou não. Vocês acham que uma rotina na vida de vocês que são adultos é algo importante? Responde aqui para mim para eu ver o comentário de vocês. Se vocês acham que rotina é algo importante. Salete, bem-vinda. Boa noite. A Dudu falando sim, a Ruber falando sim, Marcelo falando sim, Franciele falando sim, Amanda falando sim, Ceci essencial na minha vida, ok? Então tá. A Meire entrou. Estamos falando sobre como estabelecer a rotina dos filhos para quem tá entrando agora. Mari, para todo mundo que tá entrando agora, eu fiz uma pergunta que seja muito bem-vinda quem tá entrando agora, boa noite. Eu fiz uma pergunta para quem estava aqui, né, do comecinho, e eles estão respondendo sim, né? Diretrizes seria melhor. Ah, lá, ó, diretrizes, tá. Então, a minha pergunta foi a seguinte: na vida de vocês, na vida adulta, é importante ter um cronograma? É importante ter uma rotina ou diretrizes, como o Marcelo colocou? É importante ter rotina? A maioria disse aqui que sim, né? Então, rotina, muitas vezes a gente tem aquela conotação pejorativa, né? Porque assim, nossa, rotina é uma coisa que cansa, rotina é uma coisa que desgasta, rotina, a gente tem que sair um pouco da rotina, né? Rotina é algo que não é legal, rotina não é bom. Mas vocês entenderam quando eu disse essa pergunta para vocês, né? Quer dizer, é importante na vida de vocês ter uma ordem, né? Ter
um ritmo, né, que as coisas aconteçam, né? Ou a gente levanta o dia sem programar nada, a gente sim, verdade, mas criança precisa. Isso, então, a Manuela entrou. Então, gente, por que eu tô perguntando disso? Pra gente estabelecer um raciocínio, né? Por que nós adultos... Olha lá o Marcelo falando perfeito. Então é isso, Marcelo. A questão da rotina tem uma conotação pejorativa, né? Que é essa questão, nossa, a rotina é um tédio, né? Rotina é horrível, né? Não vejo a hora de quebrar a rotina, de sair da rotina. Eu até brinco que a gente tem que ter aquelas férias diárias, que são 5, 10 minutos, pra gente quebrar mesmo a rotina, fazer algo novo. Enfim. Mas o que eu quero trazer, essa live vai ficar gravada. Emanuele, vou deixar gravada. Vou deixar gravada. Da outra vez que eu fiz a live semana passada, não gravou, acabou minha bateria. Mas eu tô com bateria aqui suficiente, vai deixar gravado. Mas o segundou sempre tá lá gravado, tá? Por enquanto, os segundous estão no feed. Vamos lá. Então, gente, voltando à rotina. Quando eu falo, boa noite, Manu, boa noite. Então, quando eu falo sobre rotina na vida adulta, né? Eu quero pegar pelo lado da ordem, né? É muito comum para quem tem êxito em alguma coisa se programar, né? Nós adultos, é muito comum nós pegarmos uma agenda, nós pegarmos um calendário, nós pegarmos na véspera ou na semana e a gente meio que programar, né? Eu tenho minha agenda aqui, tá aqui do lado. A gente se programa, ali a gente coloca o horário que tem o dentista, o horário que a gente tem uma reunião, o horário que a gente tem um compromisso. Se alguém fala assim pra mim, nossa, você pode tal, eu vou olhar a minha agenda, não é assim? A gente tem uma certa ordem, a gente tem uma certa rotina. E por que nós adultos temos isso? Por que isso é essencial? Por que vocês responderam sim, é necessário? Né? Por quê? Por quê? Vamos lá, vamos raciocinar para a gente chegar nos filhos. Por quê? Por que vocês acham que rotina é importante? Qual que seria a lógica? Por quê? Porque me dá alguém aqui, Dolores, Maria, que chegou agora. Por que vocês acham que essa rotina é importante? Organizado e ordem, sim. Ter algo organizado em ordem. Por quê? Manu, responde aí. Por quê? Qual que seria a importância? O que vocês acham? Rúbia, que trabalha com agenda. Por que é importante? Por quê? Por que é importante, gente? Difícil falar. Então. Mas é isso que eu gosto de fazer no segundo. Eu gosto da gente parar um pouco e refletir sobre a vida. Porque a gente vai vivendo sem refletir sobre as nossas ações. Estabelecer o hábito, tá? Chegando lá, para não nos perdermos. Olha lá, ponto de interrogação. O que vocês acham, gente? Por que a rotina é importante? Né? A gente faz e às vezes nunca pensou. E no segundo, eu gosto disso. Eu gosto da gente refletir, sabe? Eu não gosto de chegar aqui e dar uma regrinha. Falar assim, olha, então vamos lá, vou dar uma aulinha para vocês. Como estabelecer a rotina dos filhos? Então vocês vão fazer nananana, para otimizar o tempo e priorizar o necessário. Isso também, ó. Otimizar o tempo e priorizar o necessário. A Mandita falou aqui. Para ficar raiz para a vida adulta. Isso, Manu. Então, nós não chegamos... Isso. Sem estabelecer as metas e cumprir as metas do dia. Sim, Marcelo, olha lá. Então tá, vocês estão chegando aí, tá? A Rúbia, a Manu, Marcelo, Amanda, Flávia. Como uma mãe, TDA, ter rotina. Nossa, é difícil, Flaviana. Sim, eu entendo você. Não é fácil, tá? Mãe, geralmente já é difícil ter rotina, tá? É difícil mesmo. A gente fica apagando fogo, né? A sensação é de apagar fogo. Só que assim, vamos lá. Eu vou trazer um porquê, né? Dentro de cada caso, dentro de cada criança, algumas que podem ter um déficit, algumas que podem ter alguma coisa que elas precisam ser trabalhadas de outra maneira, com mais atenção, requer um outro tipo de atenção, mas mesmo assim, nós vamos cair em algum tipo de organização.
Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é primeiro da nossa vida adulta. Por que ter uma rotina? Por que ter um hábito? E mesmo que a gente não consiga, mesmo que a gente não faça 100% da nossa agenda, nem 80% da nossa agenda, nem 50% da nossa agenda, a gente sempre vai tentar buscar uma ordem e um propósito. E a minha reflexão primeiro do nossa vida adulta, bebê e mais filhos não é fácil implementar a rotina. Não é mesmo, não é mesmo. Então tá lá, vamos lá. Por que eu tô trazendo essa pergunta para nós da vida adulta? Porque nós tendemos naturalmente a viver como um robôs. A gente vai fazendo, passa um mês, passa um ano, passa 2, passa 10. Nós não questionamos a nossa vida. Nós não questionamos o porquê das coisas. A gente só faz. Faz, vai apagando fogo, vai apagando fogo, vai apagando fogo. E muitas vezes a gente até tem uma rotina, mas nós viemos de alguns anos para cá, que a gente pensava sobre a vida talvez quando a gente estava em férias, né? Quando a gente tirava um mês de férias, 15 dias de férias, 10 dias de férias, uma semana de férias, 3 dias de férias, mas aquele periodinho é onde a gente olhava, tentava contemplar, tentava pensar em alguma coisa, mudar a rotina, né? E o que acontece é que é importante a gente ter rotina para adquirir algumas coisas. É isso que, por enquanto, pelo menos todo mundo falou aqui. É importante ter rotina? É. Por quê? A pergunta do porquê. Porque a gente quer atingir algum objetivo. Seja ele físico, então eu vou treinar, tem que parar e refletir como está indo a vida. E assim fazer as mudanças, sim. Porque se a gente não reflete, gente, vai ser uma vida tão sem sentido que nem as coisas que não saem da rotina, que a gente não consegue, fica tudo vazio de sentido. Aquilo que a gente acerta fica vazio de sentido e aquilo que a gente erra fica vazio de sentido, porque não tem sentido. Então, se a gente faz por fazer, não tem sentido. E eu sei porque também é uma luta minha. Então, quando eu falo pra vocês, eu tô falando pra mim, porque eu também sou humana, eu também tenho que fazer esse exercício, eu também tenho que questionar a administração, sobretudo, da minha vida, do meu propósito de vida. Eu tenho que lembrar o meu propósito de vida todo dia e traçar que pessoa que eu quero ser, né? Que pessoa que eu quero ser. Qual a área da minha vida que eu tenho que trabalhar mais? Eu tenho que trabalhar mais a minha paciência, eu tenho que trabalhar mais a minha doação, eu tenho que trabalhar mais a minha ansiedade, eu tenho que trabalhar mais. O que eu tenho que trabalhar mais, né? Que pessoa que eu quero ser, que mãe que eu quero ser, que ser humano que eu quero ser, né? Então, o projeto que a gente tem que ter de vida é um projeto, algo que você queira desenvolver ao longo da sua vida, né? Como pessoa. E daí as suas ações deveriam ser pautadas, né? Nessa organização do tempo para você evoluir no sentido que você quer ir. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente tem um desejo, por exemplo, assim, eu quero ser mais paciente. Só que a gente não faz nada no sentido da paciência. E a gente acha que vai cair do céu aquilo lá. A gente não faz nada. A gente corre, a gente tem as agendas, marcamos os compromissos, temos a nossa rotina e corre para fazer uma atividade física, volta. É você e Deus e você consigo mesma em busca constante. Exatamente. Então, assim, nós somos seres, eu sempre costumo dizer isso, parece forte, mas é real. Nós viemos sós e nós vamos embora sós, né? Aqui é uma passagem, nós somos um espírito numa experiência terrena, morando num determinado tempo nesse corpo. Mas nós não somos o corpo. E o que acontece, gente, é que a gente passa a vida realizando tarefas úteis, necessárias para a sobrevivência, muitas vezes para o trabalho, para ganhar dinheiro, para comprar isso, para comprar aquilo, que não tem nada de errado, cada um faz as escolhas que tem na vida que quer, não tem coisa errada, até porque cada um pode querer o que quiser, que é fruto do seu trabalho, da honestidade, tá ótimo. Mas a gente esquece um propósito maior. Então, por que eu tô trazendo isso primeiro para o adulto para trazer para a criança? Para nós, vida adulta, é importante a gente ter uma rotina? Sim, porque a gente precisa trabalhar,
nós precisamos ganhar o dinheiro, nós precisamos cuidar da nossa saúde, a gente tem que fazer um exercício físico, senão o corpo da gente sofre, a gente tem que ir no mercado, a gente tem que cuidar dos filhos, nós temos que tantas funções e a gente precisa ter uma organização. Só que se essa organização, se essa rotina, vivemos em busca de coisas e as coisas mais importantes estão diante dos nossos olhos, da nossa família. Exato, a gente acaba, gente, o que acontece? Vivendo desconectado da vida. Nós vivemos fazendo essa rotina, muitas vezes maluca que a gente desenvolve, só que a gente perde o sentido do porquê dos nossos atos, do porquê de estar fazendo aquilo que você está fazendo. As pessoas que você, assim, eu vou dar um exemplo, às vezes você está tão focado naquele objetivo, você desce do teu prédio que você tem que ir lá na portaria buscar alguma coisa. No caminho do teu prédio, você encontrou com a faxineira, você encontrou com a vizinha, você encontrou com o porteiro, você encontrou com a outra pessoa que estava chegando ali, uma senhorinha, você nem viu, muitas vezes nem viu a vida, nem comunicou, nem deu uma palavra, não sei, nem notou se a outra pessoa estava mais triste ou menos triste. As coisas vão perdendo sentido, porque a gente vai passando de trator em cima das coisas. Então vai fazendo uma rotina de produção, porque a gente veio dessa área industrial, produzir. Acabou. Produza bastante, chega nas férias, você descansa. Produza bastante, chega nas férias, você descansa. Essa é a maneira como nós viemos, né, nesses últimos anos. E por que eu tô trazendo isso, gente? Porque nós, adultos, precisamos de ordem, precisamos de organização. Só que a organização não pode ser sem sentido. Tem que ter um propósito, tem que ter um porquê, né? Temos que ser produtivas mais em casa. Vou abordar, nós vamos chegar na casa agora. Eu vou trazer para o nosso lar. Por que eu quis começar por nós? Porque nós somos aqueles que educam. Se a gente não tiver um olhar um pouco mais amplo e também profundo sobre os propósitos da educação, nós vamos ser apenas coordenadores de agenda e tiranos de horários. Nós vamos ser aquelas pessoas assim que acabam indo para 8 ou 80, sabe? Então, assim, aqueles pais que, por exemplo, muitas vezes, né, mães que estabelecem aquela rotina e aquilo tem que ser cumprido, aquela ordem tá cumprida, custar, doa quem doer, a criança tá lá, mais 2 minutinhos do banho você tiraria numa boa se você tivesse paciência para brincar um pouquinho com ele e para falar assim, ai, vim aqui, olha, tem um negócio, será que tem, olha, eu escutei um negocinho, olha ali, será que a toalha não sei o que, será que aquela toalha de patinho, qualquer coisa que você tenha vida, você perde, porque você está na razão, você está na produção, você está no fazer. E muitas vezes nós entramos nesse jeito de educar, porque nós vivemos assim. Se nós vivemos sem sentido, como é que nós vamos educar com sentido? Se nós vivemos numa rotina só de produção, sem olhar a vida, sem questionar nada, sem extrair um sentido maior daquele dia, que eu falo que cada dia, ontem mesmo à noite, eu gosto muito de falar assim, que coisa real da vida da gente, né? Ontem à noite eu tava na cozinha de casa, fui pegar uma água e eu pensei assim, eu falei, caramba, né, não é um pensamento negativo, tá, que eu vou falar agora, mas é um pensamento extremamente realista. Eu falo assim, é menos um dia, foi menos um dia. Eu tava à noite pegando uma água na cozinha da minha casa, eu pensei assim, poxa, hoje foi menos um dia. E cada dia da nossa vida é menos um dia. Não é mais um dia, é menos um dia. Então percebe o valor do dia? É menos um dia. E a gente fica anestesiado, gente. Eu não tô falando isso só para vocês, eu tô falando para mim. Nós vivemos anestesiados. Primeiro que a gente esquece, né, o valor da vida. E nós vivemos no automático. E nós esperamos viver lá na frente. Quando meu filho crescer, quando esse problema passar, quando eu mudar de casa,
quando eu mudar de apartamento, quando eu mudar de emprego, quando eu construir aquela casa, quando eu mobiliar, quando. E nós esquecemos muitas vezes do propósito, daquilo que está acontecendo no presente. Então, trazendo a questão de como estabelecer a rotina dos filhos, por isso que eu trouxe um porquê. Se para nós, adultos, uma rotina com sentido é importante, né? Por que eu falei com sentido? Porque se você tem um plano na sua vida de evolução, você quer ser uma pessoa mais sábia, você quer ser uma pessoa mais tolerante, você quer... Qual o teu propósito espiritual? Porque a gente acaba tendo muito propósito físico. Eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar do meu físico, eu vou cuidar da minha pele, eu vou cuidar do meu cabelo, eu vou cuidar da minha estética. Tudo bem, tá ótimo. Isso é o templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar do teu corpo, porque ele é um templo do teu espírito. Então, alimente ele bem, cuide muito bem dele, dê os nutrientes necessários, cuide muito bem dele. Tem que cuidar desse templo, mas ele é só embalagem, ele é só a casca. Ele, por mais que você cuide, ele vai envelhecer. E aqui na Terra ele vai ficar. Então, o que você vai cuidar da sua parte espiritual? Qual o desenvolvimento? A gente acaba desenvolvendo muito físico e a parte espiritual fica para trás. Então, se eu tenho projetos de vida um pouco mais elevados, então eu falo, bom, então tá, então eu tenho projetos de vida porque eu quero fazer um autodesenvolvimento. Então, eu vou ter que ter momentos de silêncio na minha semana, de silêncio interior. Eu vou ter naquela semana, eu vou ter meia hora, 15 minutos, uma hora, não sei, depende da realidade de cada um. Eu preciso me evoluir um pouco mais. Então, eu vou buscar algo que seja espiritual, independente de religião, se não tem religião, o que acha. O que eu vou desenvolver mais no meu espírito? Como que eu posso desenvolver mais a paciência na prática? O que eu entendo de paciência? Né? O que é minha história de origem? Como que eu posso curar algumas coisas que eu trago? Né? Que a gente vive muito da nossa história, muito da nossa ancestralidade. Nós precisamos desenvolver curas, colocar papéis nos seus devidos lugares. Quanta coisa a gente tem para evoluir. Às vezes a gente passa a vida sem evoluir, sem ter consciência da nossa vida, consciência do nosso papel. Quantas coisas para limpar, quantas coisas para tudo isso. E tudo isso entra na nossa rotina? Sim, como um projeto de autodesenvolvimento, como um projeto de desenvolvimento pessoal. Então, é necessário, dentro da nossa rotina, horário para acordar porque você tem que fazer o café das crianças, horário para estudar com as crianças, horário para levar e buscar, horário para ir no médico, horário para você fazer sua atividade física, horário para isso, para aquilo. Mas dentro dessa rotina, tem que ter um propósito. Se essa rotina que vocês no começo da live daqui do nosso segundo, vocês já falaram que essa rotina é importante, porque senão desaba muita coisa, óbvio. Se você não tiver rotina, nada na tua casa vai funcionar, né? Não vai fazer o almoço, não tem coisa na geladeira. Esquece o filho na escola, não tem caneta para fazer a atividade, lápis. Tem que ter sequência e ordem, né? Mas não pode ser uma coisa sem totalmente sentido. Agora eu vou trazer as crianças, porque se para nós, que somos adultos, nós já tendemos a viver uma vida sem perceber que a vida existe, a gente vai se sobrecarregando com produções, aonde que nós vamos extravasar isso? Provavelmente com os filhos. Então, aí a gente tende a fazer o quê? Repetir o padrão. Então, se nós estamos estressados, onde que nós vamos desestressar muitas vezes? Nos filhos. Porque nós estamos com uma rotina lotada sem sentido, nós estamos infelizes e nem percebemos, nós estamos frustrados e ansiosos e não nos damos conta, nós estamos atribulados por tantas coisas que a gente acaba acarretando tarefas e funções e não sei o que, sem estar presente no presente, sem ver valor da vida, e a gente vai estressando, aquela coisa aquele caldeirão vai vindo e a gente, estoura, né? Então, não tem como nós educarmos bem, sem olharmos nós adultos. Quanto melhor nós formos como pessoa e como a gente se entende, como entende a nossa vida, mais capacitados estaremos para sermos
pessoas que também transformam e iluminam vidas. Não tem como eu ser luz se a minha luz está apagada. Não tem como eu curar se eu tô cheio de ferida. Não tem como eu levar tranquilidade se eu tô intranquila. Não tem como eu levar alegria se eu tô, né, zerada de energia, de tudo. A não ser que seja a alegria, aquela alegria espiritual, né? Que eu falo que é aquela que mesmo que você não tá bem, você transcende, né? E passa por cima e ainda brinca com o filho. Isso é muito comum. A gente tem essa capacidade, assim, de passar por cima, muitas vezes não nem transparecer aquilo que a gente tá passando, né? Em prol do amor, que isso é o amor, doação dos pais. Mas enfim, por que eu tô trazendo isso? Quando nós vamos falar de criança, além da questão da rotina ser importante como uma matéria base da segurança, a criança, ela tem segurança com uma vida organizada e com uma rotina de vida. É muito comum, agora eu vou trazer do aspecto da criança, se para nós é importante, se para nós uma rotina, só que não rotina por rotina, mas a gente rotina cada vez mais com mais consciência, porque senão nós vamos ser engolidos por essa rotina, nós vamos ficar estressados, nós vamos ficar nervosos, nós vamos ficar impacientes, nós vamos ficar com raiva, nós vamos ficar uma pilha estourando para tudo quanto é lugar com crianças, tá? Então, boa noite quem tá chegando aqui, gente. Então, nós, quando lidamos com a nossa rotina de uma maneira mais organizada, como um projeto de vida, até a rotina com os filhos, a nossa visão muda, a nossa percepção muda. Entende? Porque nós mudamos o nosso olhar para o nosso projeto de vida. Então, se nós temos um projeto de vida, por exemplo, eu tenho um projeto de vida de ser mais presente. A minha cabeça sempre está muito ausente. Eu não estou presente onde eu estou. Eu preciso desenvolver a atitude da presença. Eu tô aqui, mas minha cabeça tá pensando lá, eu sou muito dispersa. Eu tô aqui, mas eu tô insatisfeita, eu tô lá, eu tô insatisfeita, eu preciso desenvolver mais gratidão, eu preciso desenvolver mais presença. Se é um projeto pessoal, tem que entrar isso na tua rotina de vida. E você concorda que quando você se desenvolve, se você estiver lá com o teu filho e fazendo o teu exercício de presença, e fazendo o teu exercício de paciência, seu exercício de percepção daquele momento, às vezes aquele momento que poderia ser altamente estressante por você não estar bem, ele se torna melhor. Então não tem como nós estabelecermos uma rotina dos filhos, até um cronograma dos filhos, ou até tudo que a gente for, porque nós humanos, não é uma máquina que vai fazer isso, não é 2 robôs que vão estar lá lidando com a rotina dos filhos, somos nós, se nós não mexermos em nós. Então esse é o primeiro ponto que eu quis trazer, para a gente entender um pouco e ampliar essa rotina, não só do nosso calendário, mas também no autodesenvolvimento, né? Eu falo porque é muito difícil, a gente é muito engolido pelas coisas que são fundamentais de serem feitas e nós esquecemos as essenciais. Fundamental é comprar comida no mercado, é trabalhar para ganhar dinheiro, pagar as contas, mas quando você entende que o teu trabalho você está transformando vidas, muda, porque daí você está trabalhando a essência, não o que é fundamental, mas o que é essencial. Então nós precisamos desenvolver o que é essencial. Nós esquecemos do que é essencial e ficamos só no fundamental. O fundamental que serve para a gente viver aqui no planeta Terra. Esse é o fundamental. E o essencial é aquilo que é eterno. E a gente esquece. Então, quando eu trago isso para a rotina dos filhos, de como estabelecer a rotina dos filhos, eu vou trazer 2 pontos importantes. O primeiro, o bebê, vocês vão lembrar, quem tem criança, quem tem bebê e quem teve, né, que já tem os filhos que estão crescendo aí, vocês sabem que a criança, o recém-nascido, ama rotininha. O horarinho que ele dorme, o horarinho que acorda. No começo é até difícil, o recém-nascido não tem essa rotina, né? Que acorda de madrugada, mama e tal, e não tem, troca o dia pela noite, mamada com mamada com mamada com mamada. Mas a partir do momento que ele começa a desenvolver um pouquinho,
Tem o horarinho do almoço, que nem sempre bate com o horário da casa. Tem o horarinho do sono. Se você vai num outro lugar, se você tirou ele daquela rotina e você foi lá né, hoje não tem tantas questões de festa, mas se você foi lá na festinha, não sei o quê, ou senão você foi fazer uma viagem, ele dormiu no meio do caminho porque o soninho dele da tarde estava dentro do teu carro, ele chega em casa, ele acorda, bagunçou aquela rotina, aí ele fica irritado, fica chorando. Então a criança, ela tem internamente dela a necessidade de algumas coisas fisiológicas para o seu desenvolvimento físico, né? O sono com qualidade, né? Tem todo ela não tem pressa para crescer, ela quer passar pelas fases de uma maneira contínua e sábia, né? A criança, ela tem isso naturalmente. Ela também entende, gente, toda criança entende que existe uma ordem. É incrível isso, porque muitas vezes a gente tem, quando o filho começa a ficar mais velho, fala, nossa, quando que eles vão aprender? Por que não guarda nada no lugar? Por que só faz bagunça pela casa? Por que não sei o quê? E eu costumo dizer assim, olha, toda criança sabe que existe uma ordem. Toda criança gosta de ordem. A criança gosta de uma casa organizada. Ah, mas não para nada no lugar. Eu não falo que é uma casa sem criança, porque casa com criança é de um jeito, casa sem criança é de outro jeito. Casa com criança tem brinquedo, tem vida, tem energia. É diferente de uma casa que não tem criança. Então, quando a gente vai estabelecer a rotina dos filhos, a rotina das crianças, primeiro, vamos entender um porquê. Eles gostam e se sentem seguros com algo que funciona. Imagina agora, por isso que eu quero fazer o paralelo com nós adultos. No início aqui do segundo, eu perguntei assim, vocês acham que é importante? Todo mundo, sim, sim, sim. Você acha que é importante para nossa vida adulta? Sim, sim, sim. Eu falei, por quê? Aí com bastante, né, um vai falando, outro vai falando, mas aquela dificuldade, nossa, nunca pensei por que é importante para mim, né? Por que é importante a rotina na minha vida? E nós começamos a falar sobre isso. Por que é importante para nós? Né? Ah, é importante porque senão eu não consigo executar as minhas funções. Tá, é importante, mas não pode ser só rotina. Nós começamos até a aprofundar num sentido de vida. Então, para nós, é importante porque senão nós não conseguimos realizar as coisas que a gente quer. E também mais importante ainda se a gente esquece um projeto de vida maior. Quando a gente fala para criança, imagina se para nós adultos, é importante uma rotina, e isso que a gente tem consciência do mundo, consciência do planeta, consciência de tudo que está acontecendo, consciência da política, consciência do Covid, consciência de tudo. A gente tem todas as informações e somos autônomos, independentes, pegamos o carro, vamos, voltamos, fazendo conta, banco, tudo. Imagina uma criança que não tem a noção de nada e ela depende dos pais para ter segurança. E imagina que essa segurança está abalada. Imagina que a segurança que ela precisa, que é a única que ela tem, a única que ela se refere, é o pai e a mãe. Imagina que essa segurança está abalada. Porque nós, quando nós estamos irritados, quando nós estamos cansados, quando nós estamos nervosos, pode ser que a gente desconte em criança, pode acontecer isso, mas muitas vezes a gente pode pegar pegar o celular, gravar um áudio para uma amiga, mandar uma mensagem, trocar uma ideia com alguém, sai, vai tomar um café, espairece, o marido vai jogar bola, você vai encontrar com a amiga, vai caminhar, você extravasa, você fala alguma coisa, você trabalha a sua emoção. A criança não. A criança, o pai e a mãe é tudo. Se ela for extravasar o estresse dela, é com o pai e com a mãe. Se ela estiver triste, é com o pai e com a mãe. Se ela estiver feliz, é com o pai e com a mãe. Se ela estiver com medo, é com o pai e com a mãe. É só ali. É só ali. Agora, imagina que os pais não estão fortalecidos, não estão seguros, não estão aceitando que a criança, porque eles estão já com a tampa cheia, né? Já não estão aguentando mais nada do mundo, não estão aguentando mais nada de nada. E a criança que só tem eles, para ela extravasar os estresses que ela vai tendo, os medos, as coisas que ela passa, ela só tem o pai e a mãe para colocar, que é onde é o porto seguro. E aí eles não têm essa estrutura.
E aí, a rotina, gente, não é simples regra. É a gente pensar sobre a vida. Não é só falar regra. Olha, então faz assim, pega um caderno, uma caneta. Eu até vou dar uma dica, tá? Daqui a pouco eu vou dar dica. Mas não é só isso. Porque se fosse só isso, todo mundo colocava em prática. Você tem que entender um propósito, tem que entender um porquê. Porque senão não tem sentido. Não é só falar assim, olha, pega um papel, uma caneta, que eu vou dar umas dicas para vocês. Eu até vou dar, daqui a pouco eu vou dar. Mas se não tiver um propósito, não tiver um porquê, não tiver um entendimento da psique humana, não tiver entendimento do emocional da criança, não tiver um entendimento de como ela funciona e de como vocês funcionam, de como nós funcionamos. A gente não administra emoção, porque a maioria das nossas emoções já são inconscientes. Então vira... Não consigo, nananã, como a vida vai tocando e vai ficando tudo muito sem sentido e muito desgastante, muito estressante. Não precisa ser dessa forma. Não precisa ser dessa forma. A gente pode fazer diferente. Então, primeiro ponto, as crianças precisam de segurança através de uma vida organizada. Elas precisam sentir que tem ordem. E dentro dessa ordem tem o lúdico. Dentro dessa ordem tem vida, dentro dessa ordem tem escuta, tem amor, tem carinho, tem tudo, porque senão elas vão ficando... é uma coisa que eu tô sentindo muito, tá? Até semana passada eu tava fazendo um atendimento, até assim, foi muito nítido isso pra mim. As crianças estão com excesso de mundo adulto. As crianças estão com excesso de mundo adulto. Elas estão sofrendo muito com muitas coisas que os pais estão esquecendo de ser um filtro, uma peneira, para não deixar tudo entrar. Não deixar tudo entrar nessa casa, não deixar todas, sabe, muita coisa pesada chegando numa mente que está em desenvolvimento e não tem essa estrutura emocional para lidar. Entende? Então tem crianças pequenas já com alguns sérios problemas de excesso de mundo adulto. Então vai ficando uma bagunça. Então, se a gente não trabalhar algumas questões que transcendem um pouco só a nossa humanidade terrena, se a gente não entender um pouco mais, a gente não consegue estabelecer nenhuma rotina de vida para nós e muito menos para eles. E as crianças, elas precisam sim de rotina e de ordem. Então, vou falar sobre um pouquinho agora dessa parte prática, tá? Como estabelecer a rotina dos filhos. Claro que tudo depende muito da idade, né? Se você tem um recém-nascido, muitas vezes a sua rotina tá de cabeça virada para baixo, né? Porque você acorda de madrugada, você dá não sei quantas mamadas de madrugada, no outro dia você tá com sono, e daí você tem um outro filho, quer dizer, é uma bagunça, vira de perna pro ar tua vida, né? Algumas coisas precisam ter ajuda. Você vai precisar de ajuda de alguém para te dar um auxílio em determinados momentos. Pode ser alguém, pode ser o marido, pode ser a mãe, pode ser, enfim, né? Uma funcionária. Não sei como que é a rotina da sua casa, mas você vai precisar de algumas coisas para estabelecer a tua rotina, porque você não vai dar conta de fazer tudo. Não dou conta de ir no mercado, cuidar da mais velha, cuidar do bebê, cuidar da roupa, cuidar disso, cuidar daquilo, daquilo. Não dá. Por isso que eu falo que a gente tem que pensar quais as prioridades, né? Então, assim, quais as prioridades? Eu não tô dando conta de tudo? Então, vamos pensar. O que que eu priorizo? O que que eu priorizo enquanto projeto de vida? O que que eu priorizo? Bom, então eu priorizo que eu tenho que ter tempo de qualidade com meus filhos, eu não estou tendo. Quando eu tô com eles, eu tô muito estressada. Quando eu estou com eles, eu tô muito nervosa. Quando eu tô com eles, eu não consigo brincar. Quando eu tô com eles, eu tô só reclamando. Eu só tô na cobrança. Eu só tô... sai logo do banho, troca logo, põe a roupa, pega o material, olha a aula, olha não sei o quê. Eu não quero ser assim, nossa, eu só tô assim. Eu tenho que fazer isso, mas não dessa maneira. Então, você entende como passa pelo autoconhecimento? Por isso que eu comecei falando de nós adultos. Porque se nós não nos percebermos, como que a gente vai mudar a rotina dos filhos? Como que a gente vai estabelecer uma rotina dos filhos? Como que a gente vai fazer ela funcionar? Porque não é só fazer, não é só escrever, é executar. Se a gente não tá bem, como que a gente vai executar uma coisa legal? Se a gente não tá sabendo administrar o que a gente quer da vida, como que a gente vai fazer uma rotina saudável para os filhos? Entende? Então, e às vezes são pequenas mudanças.
né? Pequenas mudanças. E os filhos, eles gostam de rotina que funciona. E outra coisa, muitas vezes nós, quando estamos irritadas, nós perdemos a nossa autoridade. Passa a ser um autoritarismo, uma gritaiada, uma cobrança, porque nós já perdemos a razão, porque nós não nos trabalhamos, nós nem estamos pensando que tipo de vida que a gente está levando, o que a gente está fazendo, o que está certo e o que está errado, a gente vai vivendo assim, gente, sem pensar. E sem pensar, nós erramos muito. Pensando, a gente já erra. Sem pensar, a gente erra muito. Por isso que não tem como nós queremos fazer algo bacana para os filhos sem nós olharmos a nossa vida. Não tem como. Se eu me percebo que eu tô muito, se eu tô cobrando muito, se eu tô muito chata, se eu tô muito irritada, se eu tô muito nervosa, eu tenho que parar. Eu tenho que pensar. Eu tô lá no chuveiro, 5 minutos que eu vou tomar banho, eu tenho que pensar por que eu estou assim. Eu tenho que pensar. Por que eu tô assim? Então vamos lá. Eu tô assim porque eu tô sobrecarregada. Porque eu tô sem ajudante. Porque eu tô assim porque minha família sempre foi assim, minha mãe me criou assim, todo mundo criou assim. Eu nem tô pensando, eu tô assim porque meu marido não tá colaborando e eu não consigo falar com ele. E aí tá difícil a nossa relação. Onde que tá a dor? Aonde está a tua dor? Mas isso não interfere? Lógico que interfere totalmente na rotina dos filhos. Totalmente, porque tá no nosso verbal, tá no nosso físico, tá no nosso mental, tá na nossa energia, tá no nosso projeto de vida para eles. Entende? E a nossa vida não vai ser uma constante, porque o filho de 1 ano é uma rotina, o filho de 6 meses é outra, o filho de 1 ano e meio é outra, o filho de 2 anos e meio e outro bebê é outra, 3 filhos é outra, um filho de 4 é outra, um filho de 5 é outra. Nós, com uma idade, é uma rotina, nós com outra idade, outra rotina. Você entende? Então, é um malabarismo. É um malabarismo a gente fazer isso. Estabelecer essas rotinas. Não é uma coisa que você vai falar assim, eu vou fazer o seguinte, essa rotina aqui eu vou colocar e pronto. Ela vai ser retilínea, certinha, tudo vai dar certo. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos que fazer alguns ajustes, né? Às vezes tá dando certo daquele jeito, mantém. Não tá dando certo, a gente vai fazer de um outro ajuste, né? Mas, o que acontece? Nós precisamos ter paz em alguns determinados momentos com as crianças. Hora de dormir. Precisa estabelecer uma rotina dos filhos para a hora de dormir. E não é gritando. Não é, já deu, vai. Não é. E se a gente não se trabalha, se a gente não olha a nossa vida, se a gente não olha que nós estamos nesse esquema de autocobrança, nós estamos nesse esquema de produção, tem que cumprir, não é. Então, nós precisamos ter limites, nós precisamos ter regras, estabelecer a rotina dos filhos com regras, mas antes a gente precisa pensar. Então vamos lá. Senta e pensa. Eu quero que meu filho esteja dormindo às 9 da noite. Ou eu quero que meu filho esteja dormindo às 9:30 da noite. Eu não quero que ele mexa com o eletrônico, porque o eletrônico vai abalar o sono dele, ele vai atrapalhar o sono dele. Então, eu tenho que tirar esse eletrônico 1h30 antes para alguma criança que usa eletrônico aí. Eu não vou deixar dormir com televisão, porque não é legal. Porque daí eu deixo de fazer uma oração com ele e eu deixo de ler um livrinho. E eu tenho a meta que ele seja uma pessoa que goste de ler. Então, olha lá o paralelo que eu tô fazendo, que é o segundo ponto. Nós não temos que ter um porquê da nossa rotina. Se a gente nem questiona o porquê da nossa rotina, como é que nós vamos fazer a rotina dos filhos com algum propósito? Nós só vamos apagando fogo. E aí, vira o quê? Dorme. Vai, põe televisão lá, dormiu. Dá o eletrônico aqui, ele fica quieto.
toma o celular, fica quieto aqui na televisão, fica quieto. A gente não tem propósito, é só apagar o fogo do presente. É a mesma coisa que nós estamos fazendo com a nossa vida, só apagar o fogo do presente. Entende? Por isso que eu falei, se não passar por uma reflexão de vida, a nossa rotina, estabelecer rotina, passa a não ter sentido. É só viver. É só apagar o fogo. Comeu? Ah, tá bom, comeu. Ah, tomou banho. Escovou dente, escovou. Deitou. Levantou. Fez a tarefa, fez. Guardou o material, guardou o brinquedo, guardou. Pronto. Não tem propósito. Ou você quer que seu filho seja uma pessoa com virtudes humanas, eu quero que ele seja uma pessoa responsável, eu quero que ele seja uma pessoa paciente, eu quero que ele seja uma pessoa generosa, eu quero que ele seja uma pessoa que tenha fortaleza frente aos problemas, eu quero que ele seja uma pessoa com inteligência emocional. Você percebe que são outros critérios? E isso interfere em como você vai lidar com a rotina? Só que se junta, nós adultos que não estamos pensando na rotina, estamos vivendo, apagando o fogo da nossa própria vida, a gente tende a fazer a mesma coisa. Por que a gente vai fazer diferente com os filhos se até para a nossa vida nós fazemos assim? Por isso que tem que ser transformador para nós e para o outro. E assim nós melhoramos nós, o outro e o todo, que é o nosso projeto maior de vida. Fazer sentido para nós, fazer sentido para o outro e fazer sentido para o todo. Entende? Senão a gente vive por viver, a gente não evolui e nem evolui os nossos filhos. Então, se eu tenho, por exemplo, eu quero desenvolver no meu filho o hábito da leitura, eu quero que ele seja uma pessoa que leia. Se esse é um valor para você, eu quero que ele seja uma pessoa que leia. Eu preciso, dentro dessa rotina que eu quero estabelecer para os meus filhos, não é mandar ele ler, né? Olha, toma aqui um livro, vai lá ler. Não é assim. Você tem que ensinar ele a ler. Isso começa quando o teu bebê tem 6 meses, que você dá uns livrinhos durinhos, que só tem figurinha, que depois você vai dar banho de banheirinha, que você conta no livrinho de banho, você conta historinha, livrinho de textura, livrinho de música, livrinho de número grande, livrinho de figuras grandes, livrinho de animais. Ali você vai ensinar sobre o valor da natureza, o valor da vida, o valor das coisas. Isso requer tempo de qualidade com a criança. E não é um dia, 2 dias, 3 dias, são vários e vários dias. Depois ele não sabe ler, ele vai pedir para você contar 10 vezes a mesma história. Vai querer o livro toda noite, o mesmo livro. Por quê? Porque ele está aprendendo. E aquela história para ele tem um valor enorme. Até ele absorver o que tem naquela história boa daquele livro, que vocês têm que escolher livro bom também. Aí você vai organizar uma bibliotequinha para ele. Pode ser numa caixa de papelão de mercado, embalado com papel bem bonito. Tá ótimo, não precisa ter custo. Mas você vai ter os livrinhos todos guardadinhos ali. Quando ele acabar de ler, ele sabe que tem que guardar ali, porque é a caixinha de livro dele. Vai zelar pelo livro. É pequenininho. E aí você vai deitar na cama, todo dia vai ter um ritual. Não tem eletrônico, nós vamos ficar juntinho, eu vou ler com a luz baixa. Ali a gente extrai uma lição de vida, ali a gente extrai alguma coisa. Ele vai contar alguma coisa que aconteceu na vida dele. Ali você tá criando um vínculo. Ali você reza depois com a criança. Você dá um beijo, boa noite, abençoa. E é 1 dia, 2 dias, 3 dias. Depois a professora vai pedir para ler o livrinho, você lê junto, você ensina a leitura dinâmica, porque daí você vai ensinar ele não ler só a palavra, ele lê a frase toda. Aí ele vai fazer resumo, você vai ensinar ele a fazer resumo. Tudo isso, gente, para se desenvolver um adulto que consiga e goste de ler. Consiga ler, consiga absorver uma leitura, né? E goste de ler. Você entende? Não é simples, é complexo. Só que se você não tem um objetivo definido, para que você vai passar por tudo isso que eu falei? Na primeira esquina, primeiro problema, você desiste. Porque você não tem uma consciência de onde você quer chegar, você entende? A gente tem que ter uma consciência de onde a gente quer chegar. Vocês conhecem aquela história
Tem uma história que eu conto, se a Dudu estiver aqui ainda, ela vai saber dessa história que uma vez eu contei num grupo que nós fizemos na pandemia do ano passado. Eu fiz um grupo de encontro de jovens, né, online. Nós ficamos 3 horas e meia conversando. Gente, foi sensacional essa conversa com esses jovens. Foi incrível, incrível, incrível. Uma hora eu vou trazer o tema para vocês. Foi incrível. E aí, eu contei até, lá no meio, eu contei uma historinha, que é uma história de uma carroça que estava passando numa rua, e essa carroça tava cheia de comida nessa carroça. E um cachorrinho da rua viu que tinha comida e ele tava com fome. E ele começou a correr atrás dessa carroça. E a carroça ia e ele sentiu o cheiro, né? E foi correndo atrás dessa carroça, correndo atrás dessa carroça. E nos quarteirões que ele ia passando, correndo, e a carroça lá na frente, outros cachorros começaram a correr atrás desse cachorro. Mas não porque tinham visto a carroça, porque eles viram o cachorro correndo e começaram a correr também. E começaram a latir também, Só que passou um quarteirão, passou 2 quarteirões, aqueles cachorros que estavam indo só atrás do primeiro cachorro que viu a carroça, desistiram, né? Porque não tinha por que correr. O único que continuou correndo é o que viu o que tinha na carroça. É aquele cachorrinho lá continuou. Porque ele tinha um propósito, ele sabia o que ele queria. Então, nós, adultos, se nós não soubermos exatamente aquilo que a gente quer, se nós não sabemos, nós não fazemos. Se a gente não tem consciência do que a gente quer desenvolver para os nossos filhos, como estabelecer a rotina deles? Então, a rotina deles tem que ser baseada sobre critérios. Então, por exemplo, eu quero que meu filho seja saudável. Então, eu preciso organizar a vida dele. Então, ele tem que ter horário para brincar. Por exemplo, a minha filha primeira não pegou chupeta. O meu segundo filho, eu fiz até errado no começo, tá? Porque eu dei uma insistida, porque eu não tinha muita gente para me ajudar, não. Então, eu falei, meu Deus, eu preciso que ele pegue um pouquinho dessa chupeta, porque uma hora que eu estiver chorando, porque daí minha filha é pequena, porque aquele fuê, né? A minha filha primeira não pegou nada, até ela lançava a chupeta longe, eu também nem queria que desenvolvesse o hábito da chupeta, porque eu falei, não quero, eu não dei mamadeira, já foi para copinho, tá? Então eu não queria que desenvolvesse o hábito da chupeta. E meu filho, como ele pegou um pouco da chupeta, o que eu fazia? Quando ele ia brincar, ele era pequenininho, ele queria brincar de qualquer coisa, ele levantava da cama, ele ia brincar, eu falava assim, você quer brincar? Então dá chupeta. Dá chupeta pra gente brincar. Qualquer momento, ele tava ali assistindo uma televisãozinha, um pouquinho assim, meia horinha, queria ver um desenho enquanto eu ia arrumar alguma coisa, depois eu ia desligar, porque tinha horário. Eu fazia rotina, vou contar isso pra vocês. Ele queria brincar de alguma coisa, eu falei assim, então dá chupeta pra gente brincar. Então dá chupeta pra gente brincar. Eu fui falando tanto, então dá chupeta pra gente brincar. Gente, era tão bonitinho, porque ele quase não chupou chupeta, ele só pegava assim na hora de um pouquinho antes de dormir, pouquinhozinho antes de dormir. E depois ele deixava essa chupeta logo, né? Porque na noite eu tirava. E o bonitinho é que de vez em quando, se ele pegava a chupeta pra chupar assim na manhã, né? Ele mesmo tirava pra brincar. Eu nem pedia mais, ele tirava pra brincar. Televisão, por exemplo. Na minha casa eles gostavam de ver um desenho que tinha... bem depois do almoço tinha um desenho, que era 15 minutos, meia horinha, até da Discover Kids na época. Eu deixava assistir esse desenho, 2 horas não tinha mais televisão. Então eu tirava a televisão. Porque pra mim era um critério que eu não queria. Então agora nós vamos brincar. Agora é hora de brincar. E daí, se eu tinha funcionária para me ajudar, e eu não estava, se eu estava na consultório que eu estava, era para continuar essa regra. Olha, então tá aqui, o roteirinho tá aqui, ó. Então eles vão brincar disso. Na hora do lanche, eu queria que eles comessem primeiro fruta. Eu queria que eles comessem... Então, tinha um porquê. Tudo tinha um porquê. Então, tá bom. Então, não importa se era eu, se era quem tivesse na casa que fosse fazer, olha, aqui tá as frutinhas. Primeiro é isso, depois é isso, depois é isso. Então, isso é estabelecer rotina, mas tem que ter um propósito. Você quer que seus filhos se desenvolvam saudáveis? Então vai ter que ter um propósito. Você quer que seus filhos não tenham tanto problema com o eletrônico? Tem que ter um propósito e tem que ter uma rotina. Então só pode 1 hora de eletrônico no dia?
Por quê? Porque você sabe que é saudável para a idade do seu filho, então você vai ter que controlar e vai ter que marcar. Olha, então, dentro da sua agenda, eu vou deixar das 6 às 7 da noite, você vai poder jogar um pouquinho de eletrônico. Deu 7 horas? Aí deu, acabou. Lógico, gente, se tá lá 7 horas, tá acabando o joguinho, você espera até 7h01, 7h02, 7h03. Não é para ser sabe? A gente tem que ter um bom senso. Mas não é nem 8, nem 80, nem não ter rotina e nem ter uma rotina rígida. A gente tem que ter a sabedoria daquilo que é bom, daquilo que é útil, daquilo que vai fazer essa criança se desenvolver como um ser humano físico, psíquico, mental, emocional, espiritual. Ele vai se desenvolver com hábitos, com organização, né? Então, dentro desse estabelecer rotina com criança, tem que passar pelo critério de valores de vocês. Tem que passar por aquilo que vocês querem desenvolver neles. Se você quer desenvolver com uma criança que participe das coisas da casa, que hoje eu até postei, né, um sobrinho do que Bernardo, uma gracinha, lá fazendo a vagem, né, a mãe cortou a vagem e ele colocando na panelinha. Depois ela vai fazer lá um peixe, ela pega uma espátula para ele passar a manteiga. Por quê? Porque naquele momento ele dá menos trabalho para ela, podendo participar na cozinha enquanto ela está fazendo o jantar, daquilo que ele pode participar. Entende? Então a gente tem que ter o que a gente quer fazer para saber como fazer. Então, primeiro ponto, as crianças precisam de rotina, precisam de organização. Organização dessa casa. Elas se sentem seguras com ordem, com organização, com uma rotina saudável, com horários. Elas acostumam. Igual eu falei da chupeta, igual eu falei do horário para dormir. Eles acostumam. Lógico que depende da idade, eles vão te enfrentar. Eu já contei aqui no Segundou que quando eu fui tirar celular dos meus filhos que já estavam com 12 anos, 13 anos, que eu queria que eles dormissem, porque se eu deixasse com o celular, eles iam ficar com os amigos até não sei que horas. Eu não gosto, não queria, não aceito. No outro dia tinha aula, eu era a pior mãe do mundo, onde já se viu, não, porque daí eles vão brigar com você. Mas eu tinha um porquê. Aí eu enfrento porque eu sei o que eu tô fazendo. Eu não vou me render. Pode me chamar de ruim, pode me chamar de chata, pode ser o que for. Tudo bem. Eu sei que no outro dia quem vai ter saúde é vocês, quem vai ter concentração depois para estar na escola são vocês. Entende? Então, nós temos que saber aonde que a gente quer chegar. Essa é a maneira de estabelecer a melhor rotina para os filhos dentro da sua realidade. Faz um cronograma, para e pensa, respira hoje ou amanhã, depois da live. Pega um papel grande, pega uma cartolina, ou pega uma coisa que você enxergue. Coloque do lado primeiro as coisas que são importantes para você na fase que seus filhos estão. Na fase que eles estão hoje. O que você acha importante estar desenvolvendo neles? Olha para a tua vida. O que não tá legal? O que você não tá satisfeito? O que tá acontecendo? Nossa, eu tô com muita dor nas costas. Eu não tô bem. Eu não tô tendo tempo pra mim. Reflete um pouquinho sobre isso. Né? Reflete um pouquinho. Será que não tem como mesmo? Será que não tem como mesmo melhorar 15 minutos no dia pra você? Será que tem como? Para um pouquinho, reflete um pouquinho sobre esses incômodos seus. Só reflete, faz um planejamento deles. Olha, hoje eu não consigo, mas eu acho que uma vez por semana eu vou conseguir. Talvez eu não consiga isso todo dia, talvez eu vou ficar um tempão sem conseguir, mas eu tenho que ter uma meta. Então, talvez, né, desse jeito, talvez eu consiga lá no sábado, porque daí eu tenho a minha mãe que vem, entende? Então, nós temos que ter uma administração da nossa vida, da nossa rotina, da nossa pessoa e também estabelecer a rotina dos filhos, estabelecer aquilo que para eles é necessário naquele momento. Então,
saúde, a parte emocional. Nossa, meus filhos estão muito irritadiços. Então vamos pensar, será que eu estou irritada? Será que eles não estão brincando o suficiente? Meus filhos dormem às 7h30, mas o de 3 anos tem reclamado de dormir. Fico sem saber o que fazer. Cris, 7h30, até que eles estão conseguindo dormir bem cedo, né? Eles acordam cedo também, como é que tá? O de 3 anos eu não sei como é que tá a rotina dele. Mas, cada filho é um, né? Se você tem mais filhos, eu não sei quantos filhos você tem, mas provavelmente você deve ter 3, né? Que 2 filhos dormem às 7h30 e o de 3 anos tem reclamado um pouquinho para dormir. Tudo bem, não tem problema ele reclamar, né? Eu acho que é importante você criar uma rotininha com ele, já que os 2 dormiram 7h30, então cria um pouquinho essa rotina com ele. Volta um pouquinho, tem alguma coisa aí que pode ser que ele esteja precisando um pouquinho mais de atenção, ou de trabalhar, ou de baixar a ansiedade dele. Cada filho tem um temperamento, cada filho tem uma personalidade, né? Sim, é uma rotina que eu coloquei já tem 1 ano. Aí, ó, tá vendo? Você colocou e conseguiu. Tá vendo, gente? A Cris, ó, colocou uma rotina, porque é um valor para ela essa questão desses filhos dormirem cedo. É um valor para ela. E ela conseguiu. E hoje ela não tá perfeito, mas tá 90% excelente, porque os filhos estão dormindo 7h30. Agora o pequenininho tem reclamado um pouco. Ok, ela tem um filho de 1 ano e 6 meses e o de 3 anos. Aí, ó. Então, o de 3 anos, Cris, ele tá numa fase de... É muito descobrimento do mundo. É uma idade linda. Eles são um misto de bebê, né, e criancinha que já tá descobrindo tudo. Cada hora é uma novidade. Então, tem que observar bem como é que tá a rotina dele. Se ele tá... Os 2 dormem nesse mesmo horário. Entendi. Mas olha, nós, como seres humanos, nós não somos iguais todos os dias, né? E nem as fases. Então, se ele tá reclamando um pouquinho de dormir, o pequeno dorme bem e não reclama. Então, só que assim, Cris, olha só, nós somos seres muito distintos, né? Então, tem filho que é mais dependente, tem filho que é mais independente, tem filho que resolve as coisas mais fáceis, tem filhos que resolve as coisas, por exemplo, às vezes um filho que você não precisa nem prestar atenção, que ele estuda sozinho, ele faz as tarefas, ele é responsável, você nem vê. E outro gosta da companhia, gosta que você fica junto, gosta que faz a tarefinha, demora um pouquinho mais para ser independente. E não quer dizer que ele não vai ser independente, tá? Vai ser independente, às vezes, até mais do que aquele que foi independente. Mas são fases. Então, esse de 3 anos, o de 1 ano e 6 meses é um ser e o de 3 anos é outro. Então, a gente tem que ter essa sabedoria realmente, que você deve ter, né? Eles acordam às 7 horas da manhã, para poder perceber a necessidade de cada um. Se esse de 1 ano e 6 meses está dormindo bem e nem reclama, para ele tá bem, para ele tá tranquilo. O de 3 anos está reclamando, tenta entender o que ele está reclamando, né? Que às vezes ele quer ficar mais um pouquinho com você? Será que ele quer mais uma historinha? Será que fazendo um momento um pouquinho mais quietinho, um pouquinho mais junto, às vezes é uma fasezinha, sabe? Igual tem uma fasezinha que as crianças têm medo da noite, aquele terror noturno que falam, né? Que a gente tem, que eles têm um pouco de medo de desligar do mundo, sabe? O ir dormir às vezes é um pouquinho assustador para eles, entende? Então, às vezes, ele vai ter isso e o teu outro não vai ter, né? Às vezes, um vai ter um comportamento mais independente de você, mas não quer dizer que esse que tem 1 ano e 6 meses, quando tiver 3 anos, também não queira um pouquinho mais a sua atenção, sabe? Então, assim, é isso que eu falei, quando a gente estabelece algumas regras, não quer dizer que essa regra vai ser rigidamente realizada daquele jeito 100% todos os dias, né? Por quê? Porque as crianças passam por processo de evolução. As crianças não são as mesmas e às vezes ela está num período onde do próprio desenvolvimento dela, ou de coisas que viu na escolinha, ou de qualquer coisa, pronto, se ela tiver com alguma questão dela de medo,
se ela estiver mais carente, se ela estiver mais insegura, se ela estiver muito, assim, eufórica porque tá aprendendo muitas coisas, até ela desligar. São tantas intercorrências que pode ter, até a alimentação, tudo interfere, né? Tudo. Entende? Às vezes quer ficar um pouquinho mais com você, porque agora que o bebê dormiu, então eu posso ter um pouquinho de exclusividade da minha mãe. Tem muitos fatores, né? Então, quando nós vamos estabelecer a rotina dos filhos, nós temos que ter propósitos. Nós temos que ter o porquê que a gente quer desenvolver aquilo. O que a gente quer desenvolver. Né? Então, precisa ter horário para o sono de qualidade, precisa ter horário para a alimentação e alimentação de qualidade, priorizar aquilo que é saudável para a criança, precisa realmente regular os eletrônicos, né? Não ter mais aquela coisa de, eu só vou viver o agora, e o agora para mim, quanto mais criança quieta, melhor, toma aqui o eletrônico, toma aqui, pronto, acabou, né? Então, e tem que ter também dentro de cada fase do desenvolvimento, o proporcionar para que elas se desenvolvam, né? Então, assim, olha, tem o horário de brincar, tem o horário de fazer atividade física, né? Tem o horário de tarefa, tem o horário quem pode estar colocando no esporte, né? Tem o horário de descansar, tem o horário de rezar, ou tem o horário de fazer uma oração em família, tem um horário de abaixar o som da casa. O duro é quando não tem, que um dia de um jeito, outro dia do outro, outro dia do outro, outro dia do outro, um dia assim, um dia assim, um dia sem controle, sabe? A criança se sente muito insegura. Ela se sente bem com, mesmo que nos arranjos do dia a dia, que não são, não é uma coisa rígida, né? Não é 7 horas é 7, né? 8 horas é 8, às vezes não é porque muda um pouquinho. Mas nesses arranjos do dia a dia, elas ficam felizes quando essa condução acontece, né? Então, na rotina, na maior rotina que vocês têm em relação aos propósitos da vida deles, as coisas vão fluindo, né? Então, você quer desenvolver pessoas educadas, não é uma vez só. Todas as vezes você vai orientar, né? Como falar, o que não falar, se você não quer que xinga, se você quer que seja gentil, se você quer que seja grato, como que agradece, como é todos os dias, né? Em todas as ações. Outra coisa, por exemplo, você quer fazer com que eles sejam pessoas organizadas. Onde que começa? Começa quando eles são pequenininhos, quando eles estão naquela fase de tirar tudo das gavetas, tudo dos armários. Depois, quando eles estão jogando, brincando com algum joguinho, você só deve passar por um outro joguinho quando guardar aquele primeiro joguinho, mas você que tem que ensinar a guardar. Junto. Estamos brincando com esse brinquedo aqui e ele quer passar para brincar com outro brinquedo. Então, tá bom. Então, vamos guardar esse primeiro, que daí depois a gente vai brincar com o outro. E você guarda. No começo, você vai guardar mais que ele, mais que teu filho, mais que tua filha. Vai guardando brincando, vai guardando fazendo campeonato de guardar, vai guardando cantando música, vai guardando. Eu costumo dizer que a criança aprende muito brincando, porque a linguagem é a maneira que ela aprende o mundo. Quanto mais a gente brincar, mais ela aprende, né? Ele foi usar celular aos 2 anos, quando dei o celular para assistir desenhos. Até então não me dava problemas na hora de pegar o celular de volta, mas agora quando pego o celular dele, ele chora muito. Sem dúvida, Cris, eu te entendo, porque eletrônico vicia. Tem mecanismos de recompensa ali, gente, nesses desenhos, nesses joguinhos, nos sons, sabe? Então, é viciante. E outra, qual que é o problema do eletrônico? O eletrônico, ele não tem o filtro, né, de nada, porque a criança vai recebendo aqueles estímulos. Então, a gente não consegue saber o que ela tá recebendo, o que ela não tá recebendo, porque ela não tá no real, ela não tá testando o real, né? Então, é muito perigoso em termos de estímulos, só que por isso que ele vai chorar, porque é muito bom, entendeu? É muito bom, é como ficar da barra de chocolate para criança, vai tentar tirá-la, não vai gostar, porque é muito bom, é viciante. Então, realmente, E agora ele vai querer ficar mais tempo, né? Bom, estipula aquele tempo, né? Já combina antes,
Olha, então tá, então vamos lá, nós vamos combinar. Eu vou deixar um pouco você usar, que é tanto tempo, ó, e vai avisando antes, olha, falta 15 minutos, falta 10 minutos, vai ficar mais um pouquinho, eu não quero que você chore, então vamos lá, vamos fazer outras coisas, vamos sair daqui, vamos brincar de tal coisa, ou vamos ler um livro, vamos fazer uma coisa, tchau celular, nós vamos deixar ele aqui um pouquinho, ele vai descansar também, brinca de alguma coisa, vai no lúdico, tenta ir no, mesmo deixando pouco tempo, fico sem saber o que fazer. Então, o eletrônico, você vai ter que começar a combinar com ele, né? Combinar. Se você optou em deixar pouco tempo, você tem que ver que horas, de que maneira, né? Porque e eles se espelham muito em nós, né? Porque nós estamos mais no eletrônico também. Então, precisa ser muito explicado, muito conversado. Olha, mamãe te ama. Isso aqui não faz bem para sua saúde, não faz bem para sua vista, não faz bem para o seu cérebro. Eu sei que pode ser legal, mas a gente não pode, eu não posso deixar que você fique muito tempo. Ah lá, ele grita e esperneia. Imagino, realmente. E daí qual que é a tendência, né? A gente ceder, porque é chato, né? Grito, espernear, birra, é chato. Só que isso vai só agravar. A dependência dele vai aumentando, porque ele não tá dependente do celular, mas ele já tá tendo estímulos que não querem que ele pare de ficar com o eletrônico, né? Entendeu? Então, assim, isso que é o problema. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que, no caso, Cris, fazer com que ele use o celular o mínimo possível mesmo, com muito combinado, com muita explicação, e que você combine com ele. Fala, olha, só que tem o seguinte, a mamãe não quer que você fique chorando na hora que der o tempo, porque senão a mamãe não vai deixar mais, né? Então, você trabalha no celular e o pai também, tinha certeza. Porque assim, o que acontece? Tentem explicar, né? Tenta explicar, assim, é complicado, gente. Essa questão de eletrônico, eles veem muitos pais com eletrônico. Né? Hoje em dia, quem trabalha tá no eletrônico e quem não trabalha com eletrônico também tá no eletrônico, porque também tá olhando, né? O que tá sendo postado, falado, tá sempre no eletrônico. Mas nós não somos, nós somos os pais, nós somos os coordenadores, nós podemos algumas coisas, nós podemos tomar um álcool, uma taça de vinho, uma criança não. Nós podemos dirigir um carro, uma criança não. Nós podemos ir num banco e administrar uma conta, um dinheiro, uma criança não. Nós podemos várias coisas e uma criança não. As crianças têm que entender isso também, né? Olha, o papai e a mamãe trabalham com isso. Nós trabalhamos agora com isso. Mas nem é bom, porque nós também cansamos a nossa vista, o olho da mamãe fica seco. Não é legal. Tem muita coisa que não é boa. Agora, para a criança, não pode, porque faz mal para sua vista, faz mal para o teu cérebro, faz mal para o teu sono, faz mal para a tua saúde. A mamãe não quer que você fique dodói, que você fique doentinho por uso de eletrônico. Porque tem estudos que já comprovam isso. Então, não pode. Então, eu vou deixar usar um pouco, depois nós vamos fazer tal coisa. Ou senão, hoje, que livrinho que nós vamos ler depois? Ou senão, o que nós vamos fazer depois? Já faz um combinado. Tenta já combinar que ele tem um comportamento de colaboração. Olha, a mamãe vai deixar, mas eu quero que você colabore. Né? Então, só que assim, não é uma vez só. Né? Não é um dia só. Mas tem que haver conversa. Tem que haver combinado. Tem que haver entendimento. Né? Isso. Cris, você vai explicar e vai ter que ser constante, vai ter que ser firme, né? Vai ter que ser firme. Ou chegar num ponto, não agora, chegar num ponto de falar assim, olha, então a mamãe nem vai dar esse celular mais, porque eu tô vendo que você não quer colaborar mais de deixar a hora que tiver que, porque vai deixar um desenho, então vamos deixar um desenho. Ou vamos deixar ver um videozinho de tal coisa. Então tem que ser orientado, né? Porque senão ele vai sempre buscar isso, né? Até que você tá conseguindo muito, porque por vocês trabalharem online e ele tá vendo pouco, até que você tá conseguindo distrair bastante ele sem celular, né? Pega algo que ele gosta muito, se ele gosta de uma massinha feita de farinha em casa, sabe? Ai, tal, tem uma massinha, não sei o que ele gosta, tenta ir por isso. Só que, gente,
característica de educação de filho: constância e paciência. Constância e paciência, constância e paciência. Todo dia vai ser esse trabalho até ele incorporar. Porque às vezes a gente cede, porque como a criança ela tá testando o teu limite. A criança tá fazendo birra porque ela quer testar o teu limite. Tem certeza que você vai tirar meu celular? Tem certeza que você vai me tirar daqui? E se eu chorar, você vai tirar? E se eu espernear, você vai tirar? E se eu ficar bravo, você vai tirar? E se eu reclamar, você vai tirar? A criança, ela testa o teu limite, ela testa. Pra saber assim, você tá firme mesmo? Tem certeza que você vai fazer isso? Eles acabam testando, porque vai que eles ganham aquilo, né? É a maneira como eles têm de negociar alguma coisa. Então, a gente tem que ser constante, paciente e determinado naquele objetivo que a gente tem, né? Determinado. Eu lembro, até para ir finalizando, gente, eu já contei, eu acho que isso num segundo também. Meu filho fazia natação numa escola de natação que na saída, por incrível que pareça, uma escola tinha academia e tinha natação. Eu tento dar fubá misturado com água para eles brincarem, sujam bastante, mas é o momento deles. Tem uma massinha de farinha que faz com sal, farinha e água, né? Que ela fica uma massinha, depois você pode pôr corante também, natural, e fica bem legal. Naqueles quebra-galho que a gente tem, né? Que uma hora tem que se virar assim e fazer massinha. Então, meu filho saía, gente, e tinha bem na saída da natação, tinha uma cantina, areia é uma delícia. A criança ama, né? Areia, água, terra, enfim. E aí eu saía da natação e tinha uma cantina assim, cheia de chips. E eu falava, não acredito, saindo do esporte ter chips aqui. Eu falava assim, que absurdo, bem na vista, né? Aqueles monte de chips. Eu não comprava na minha casa, não incentivava, não comprava, não gostava, não tinha. Acabou, não era a realidade da minha casa. Saía da natação, então, tava lá o tal do monte de saquinho de chips. E aí, o que acontece? E eu sempre falava pra ele, falava assim, olha, não tô com dinheiro agora. Daí, natação de terça e quinta. Hoje eu não tô com dinheiro. Na outra quinta-feira, também esquecida, eu tô sem nada. E era assim, na maior parte das vezes eu conseguia enrolar. De vez em nunca, ele pedia pra comprar o tal do saquinho de chips, né? Daí eu falava, caramba, não vai ter jeito, eu vou ter que comprar esse bendito desse saquinho de chips. Aí eu falava, tá bom, então é o seguinte, vamos comprar, mas nós só vamos abrir em casa. Não vamos, porque eu não queria que ele abrisse no carro e acostumasse a comer no saquinho. Eu falei, então tá bom, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou comprar, só que nós vamos abrir em casa. Ok, comprei o saquinho de chips, peguei, deixei no carro, não deixei ele abrir, ficou comigo, não deixei abrir. Quando chegou em casa, o que eu fiz? Ele já chegou em casa, já chegou distraído com outras coisas de casa. Porque daí era um momentinho que ele via um pouquinho lá, nem sei se era Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu acho que era aquelas versões mais do sítio, alguma coisa que era, não lembro o que era, mas era finalzinho de tarde, que ele tinha um horáriozinho assim de 20 minutinhos que ele via. E aí ele tava já distraindo com outras coisas. O que eu fazia? Eu falava, vai lá que eu já tô indo, eu já vou levar teus chips, Eu abria um saquinho que era desse tamanhozinho que eu comprava menor. Eu abria, pegava um potinho pequeno e colocava meio do pacote pequeno, ou seja, quase nada, num potinho pequeno que parecia que era um volume ali, né? Então parecia muito, mas na verdade não era nem o saquinho todo. Aí eu chegava pra ele e falava assim, ó, agora é só isso aqui, depois você come mais, agora, hoje não, acabou, é só isso aqui. E aí o restante, gente, eu sumia lá pra cima do armário, porque eu não ia dar mesmo. E daí lá, quando ele lembrasse, depois de 2 dias que ele lembrasse desse assunto, falava, já murchou, tá ruim, já foi, tava murcho, deu formiga. E inventava qualquer coisa, tchau, porque eu não queria que ele comesse, eu não queria que ele acostumasse com isso, entende? Mas para isso, eu tinha um propósito, porque eu não queria que eles fossem acostumados com chips, eu não queria, para mim eu não queria. Então, se a gente sabe o que a gente quer, não é que não vai acontecer. De vez em quando vai, mas você vai driblar de um jeito que aquilo não desenvolva um mau hábito. Não desenvolva uma coisa que você não queira, entende? E você vai querer desenvolver outras coisas bacanas.
Então ele sentava para tomar um lanchinho, primeiro sempre era uma fruta, sempre era uma coisa bacana, sabe? Quando minha mãe fez isso comigo também, quando eu chegava do colégio com muita fome, minha mãe falava, o almoço não tá pronto. Daí ela colocava salada, legumes e colocava algo grelhado. E eu tava com tanta fome que eu comia aquilo. Eu acreditava que o almoço não tava pronto, que aquilo lá tava pronto. E eu comia. E aí eu aprendi muito, a desenvolver muito gosto de tudo, de verdura, de legumes, de salada, tal. Por quê? Porque era o que tinha com a fome que eu tava. Daí depois tinha outras coisas. Então, o que eu costumo dizer é que a gente tem que estabelecer a rotina dos filhos baseado em valores, em virtudes, em princípios que a gente quer, em hábitos bons que a gente quer desenvolver, né? Por isso que a gente precisa conhecer um propósito de desenvolvimento, né? Eu quero que eles sejam pessoas espiritualizadas, eu quero que sejam pessoas elevadas, eu quero que sejam pessoas que reflitam sobre a vida, eu quero que sejam pessoas que usem a matéria, mas não sejam dependentes dela. Então, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo na minha rotina? Como que eu estou estabelecendo a rotina dos meus filhos para que isso aconteça? Eu estou fazendo momentos de oração com eles? Quando eu vou fazer um passeio, eu agradeço a Deus? Eu agradeço a natureza? Como que é meu bom dia? Como que é meu boa noite? Como que eu faço o agradecimento do dia? Eu peço perdão daquilo que eu errei? Como que é? Se você tem vontade de desenvolver algo além do que a matéria, como que está sendo o estabelecer a rotina dos filhos nesse sentido? Então, rotina, gente, não é só horário, como eu comecei lá no começo do segundo, aqui, hoje. Não é só a nossa agenda. Ela é útil e importante, mas é uma administração do tempo da sua vida. Quais os propósitos da sua vida? Administração do tempo da vida dos filhos. Quais os propósitos que você quer desenvolver nos seus filhos? Então, estabelecer rotina tem que ser dentro das coisas que são necessárias fazer. Tem a aula, tem a tarefa, tem o banho, tem a janta, tem o almoço, tem o celular, tem o lanche, tem a brincadeira, tem que guardar o brinquedo. Tudo isso, tudo bem, faz parte do humano, faz parte do corpo, faz parte do físico, faz parte do intelecto, faz parte do fundamental. Assim como nós temos que acordar, fazer mercado, comprar, consertar roupa que descosturou, ir na farmácia, levar no pediatra, ver coisas saudáveis, ver o que vai fazer de almoço amanhã, pôr a roupa para lavar, tudo. Desencardir o tênis, tem que fazer tudo. Assim, passear com o cachorro, tudo. Tudo bem, faz parte da vida humana, terrena, necessária, fundamental. Tudo bem, tá ali. Só que se a gente parar nisso, nós vamos viver muito aquém daquilo que a gente veio fazer aqui no planeta. Então, nós temos que ter isso, só que embasados na nossa humanidade. Nós temos que ter essas rotinas, estabelecer essas rotinas, mas com o recheio, com o interior, com o propósito, com o olhar de administração do tempo da nossa vida, do tempo do nosso espírito que veio aqui para evoluir. Então a gente tem que parar e pensar como administrar a nossa vida se a gente não está colocando nada no caminho daquilo que a gente quer desenvolver como ser humano. Nós não vamos desenvolver. Vai passar, tem 20 anos, depois tem 30 anos, depois tem 40 anos, depois tem 50 anos, depois tem 60 anos, 70 anos, não evoluiu nada. Só envelheceu e vai ficar infeliz, porque o corpo, por mais que a gente invista nele, ele vai envelhecer. Vai envelhecer mais saudável, que é esse o propósito, né? Morrer mais tarde o possível
mais saudável possível, para ter menos doença, menos remédio. Ok, mas que ele não é eterno, ele não é. E aí você vai olhar para trás com 60, com 70 anos e vai ter valido a pena o quê? Vou ter vivido como? Vou ter desenvolvido o quê? Então tá, então você quer harmonia no lar? Você quer filhos que sejam amigos entre si, os irmãos? Você quer união na tua família? Você quer que eles valorizam as pessoas ou os bens? Porque se for só os bens, o que eu canso de ver é que os pais, quando estão mais de idade, briga na certa por bens materiais. Não estão tão preocupados com a vida dos pais, estão preocupados na hora se os pais morrerem, quem que vai ficar com o quê? Isso é muito triste, gente. Isso é muito triste. Agora, se não foi desenvolvido um olhar para a vida, a não ser da matéria, é isso que vai acontecer. Se eu estou preocupado mais no que eu vou herdar financeiramente do que a dor, assim, do vínculo daquela pessoa, por mais que você saiba que tem a vida eterna e tudo mais, enfim, teu espírito e tal, mas assim, o humano é menos importante do que o ter, é mais importante do que o ser. Só que isso se aprende lá no dia a dia. Então, por isso que eu quis trazer desde o começo o propósito da nossa rotina. O que a gente está desenvolvendo, que ser humano eu quero ser, que mãe eu quero ser, que mulher eu quero ser, que pessoa eu quero ser, que indivíduo eu quero ser. E aí eu vou entender as minhas dores, eu vou entender por que eu reajo assim, de onde que eu aprendi isso, eu vou perdoar se minha mãe não foi perfeita, meu pai não foi perfeito, eu vou fazer todo um perdão da minha ancestralidade, eu vou me entender enquanto pessoa em processo evolutivo, que eles também foram. E hoje eu tenho um novo olhar para fazer melhor para os meus filhos, eu também posso evoluir. Eu posso desenvolver mais perdão, eu posso desenvolver mais misericórdia, eu posso desenvolver mais tolerância. Tem tantas coisas, gente, tem tantas coisas para a gente desenvolver. Isso tem que estar na nossa rotina, dos nossos dias, né? E também para os filhos. Se eu quero desenvolver que eles sejam amigos entre si, os irmãos, eu tenho que fazer por onde? Não comparar um com o outro, elogiar um para outro, fazer com que eles tenham uma vida de amizade, fazer com que eles tenham uma vida de ajuda, né? Elogiar quando eles estão juntos, que eles estão bem. De vez em quando vai ter uma rixinha, tudo bem, mas vamos pedir perdão, vamos agradecer a vida que a gente tem. Então, a gente tem que transcender. Se nós queremos ter filhos que transcendam, nós precisamos ensiná-los a transcender. Se nós queremos filhos evoluídos, nós temos que ensiná-los a ser pessoas evoluídas. Se nós queremos filhos misericordiosos, honestos, o que for, tolerantes, nós temos que ser pessoas assim, ensiná-los a ser assim. E nós temos que ter um olhar primeiro nosso para a vida assim, e depois mostrar para eles esse olhar, né? Se nós temos um olhar só de matéria, se nós temos um olhar só de superfície, se nós temos um olhar só de comparação, só de frustração, só de superficialidades, como é que nós vamos desenvolver um olhar diferente para eles? Por isso que tem que passar por nós, para que a gente possa fazer para eles. Entendeu? Faz sentido, gente? Acabei falando muito, eu falei que eu ia falar só um pouquinho, ó, 11h35. Mas quem estava aqui desde o comecinho, fez sentido para vocês? Responde aqui para mim, eu vou tomar uma água aqui, porque eu tô com sede. Conta para mim se fez sentido, a Cris, perfeito. Então, gente, pensem na rotina deles, visando o melhor para eles, visando a saúde, visando momentos, se vocês acham que é importante, momentos onde eles sintam vocês e vocês não estão conseguindo estar inteira porque vocês estão ansiosas, estão cansadas, para e pensa o porquê vocês estão assim. Não passa de trator por cima de tudo. Para um pouco, pensa, sabe? Pensa na rotina de vocês. Ai, Ali, que bom, muito sentido, gratidão, muito, muito perfeito, que bom. Fico feliz
Porque assim, eu falo isso porque eu também tenho que fazer isso pra minha vida. Nós temos que fazer isso pra vida da gente. É só aí que a gente vai ter mais paz, mais tranquilidade, mesmo na rotina aflita. Porque, gente, a vida nos engole. Nós viemos de anos de produção, 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 produção. E a gente tá nessa, sabe? A gente tá num trem bala, assim, ó. Entendeu? E a gente acaba passando por cima de tanta coisa e a gente fica infeliz no final. Aí no outro, parece que você vai dormir, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. E aí um monte de gente infeliz, sabe? Então a gente precisa realmente ter muita clareza até pra gente fazer as escolhas do que nós vamos colocar na rotina. Muita clareza para saber o que nós vamos colocar na nossa rotina e na rotina dos filhos. Entendeu? Porque se você de repente tá vendo muita mídia e tá vendo que você tá ficando muito ansiosa porque você tá se comparando muito, porque você tá seguindo muitas pessoas e aquilo tá te deixando infeliz, porque você olha a casa dos outros, olha a vida dos outros, olha não sei quem dos outros e você repara que tudo nos outros parece fácil, na tua vida parece difícil. Se aquilo tá te deixando ansiosa, corta. Para de seguir. Não tá te fazendo bem. A hora que você para de ver, você não tá legal, você tá triste, você não consegue dar o melhor pros seus filhos porque você ficou vendo a vida dos outros. Tira. Vê aquilo só que te faz bem. Reduz. Não sei, é uma ideia. Então a gente precisa saber administrar a nossa vida. Só que para isso a gente precisa se conhecer. Aonde que a gente tá, o que está acontecendo conosco e aonde a gente quer chegar. Primeiro ponto, onde nós estamos, o que está acontecendo, quais são os incômodos agora, quais são as dores, quais são o que você não está conseguindo fazer. Então, esse autoconhecimento e aonde você quer chegar. E aí fazer esse caminho. Mas não é um salto, na natureza não dá salto, não dá. Se hoje você não consegue de jeito nenhum ter um tempo para você talvez fazer uma atividade, porque você tem 3 filhos, você não tem ajudante, você não sei o que, não sei o que, não sei o que, não dá para você falar, quero fazer tudo. Ah, quero fazer atividade, quero ter tempo para leitura, quero ter tempo para dormir de qualidade, quero tempo de ir no salão, quero tempo para fazer massagem, quero tempo para conversar com a minha amiga, Não, não dá. Esse aqui é um salto, não existe. Então aí você vai ter que priorizar. Então pera lá, deixa eu ver. Será que eu posso colocar alguém para me ajudar 2 vezes por semana, durante 1 horinha, que daí em casa eu consigo ter Você começa a pensar. Começa a pensar, começa a administrar. Então, todo o estabelecimento de rotina precisa passar por uma análise, por olhar isso aí. Aonde que não tá dando certo? Por que que não tá dando certo? Para onde eu vou? Aí como eu vou? Aí você faz a rotina. Dos filhos a mesma coisa. Então vou fazer um cronograma, né? Então tá, então esse horário eu vou ficar mais com esse aqui, porque eu sei que dá certo isso aqui. Então a tarefa eu tô vendo que naquele horário ele tá muito cansado. Ele chegou da aula, não dá para ele almoçar e já começar a tarefa, porque ele tá cansado. Na escola nem tem lugar para ele brincar. Na escola nem estão indo pro pátio. Ele tá precisando gastar energia. Ele chega em casa, eu não vou pôr a tarefa na sequência, que eu tô vendo que não tá rendendo. Mas eu entendo, eu amplio o olhar. Eu olho para mais variáveis. Então eu já vi que se eu deixar ele, talvez, descansar um pouco, brincar um pouco, brinca com uma massinha, ele descansa, a gente conversa, ele tem um tempo, ele dá uma respirada, talvez, eu vi que ele rende mais tal período. A gente tem que ter essa administração. Não somos máquinas, nossos filhos não são máquinas, são pessoas que precisam ter uma boa rotina, um bom estabelecimento de bons hábitos. Precisa ter rotinas que elevam, que vão construindo esse ser humano, pouco a pouco, passo a passo, mas para chegar naqueles seres humanos que vocês, com certeza, que estão aqui, querem que seus filhos sejam, né? Seres humanos iluminados, seres humanos bons, cidadãos do bem, pessoas evoluídas, pessoas queridas, pessoas realizadas, que transformam o mundo. Com certeza, vocês que estão aqui, esse horário, que eu falo que a turma do Segundou,
Eu falo que é incrível, porque vocês, além de tudo que vocês fazem, vocês ainda querem se melhorar como pessoas, querem ser mães melhores, pessoas melhores e fazer seus filhos melhores. Parabéns para vocês que estão aqui. Sou muito grata, fico muito feliz e parabéns. Eu parabenizo cada uma que fica aqui no Segundou, que está aqui e que depois assiste também quando eu tô deixando salva, né, por enquanto, para poder fazer o mundo melhor dentro da casa de vocês, né? O ninho de vocês é um ninho de luz e vocês estão buscando luz para vocês serem luz. Então isso é lindo, eu só tenho que agradecer por esse momento do Segundou, que eu falo que é um encontro de alma para alma mesmo, pra gente espalhar luz pelo mundo, né? Ser cada olhar, ser um pouquinho de luz, iluminar essas crianças, mesmo que o mundo esteja de ponta cabeça, mas eles serem pessoas de luz, centradas, equilibradas, evoluídas, espiritualizadas, né? Que sejam seres diferenciados, e para isso a gente tem que fazer a nossa rotina diferente. Não com esse mundão maluco do jeito que vinha, né? E com essa superfície de tudo. Não é assim. Não é assim. Nós temos propósitos lindos. Cada uma de vocês tem um filho único, né? Por mais que vocês tenham 2, tenham 3, ou pode ter 4. Cada um é um, com um propósito que Deus criou esse filho. Nós estamos educando. Mas quem criou, quem deu a vida, quem planejou, foi Ele. E nós criamos para Ele. Nós temos que fazer com que esse espírito conheça a Deus, conheça os propósitos de Deus, e nós não criamos filhos para o mundo. Nós criamos filhos para o eterno, para quem os criou. Nós também temos que ser assim. Nós, no fundo, somos todos irmãos. Nós somos irmãos dos nossos filhos, só que nós somos irmãos com sabedoria, pais e mães com sabedoria para gerar e criar mais filhos do Criador. Né? Mas como espécie humana, nós somos todos irmãos, né? Somos irmãos da natureza, somos irmãos de tudo, porque nós somos filhos do mesmo Criador. Então nós precisamos ter a sabedoria divina, por isso nós temos modelos aí para que a gente possa seguir esse caminho, né, de condução dos nossos filhos. Só que a gente não cria para o mundo, gente. O mundo é para ser administrado, só isso. Não para mandar em nós, né? As coisas não são para mandar em nós, né? Nós que temos... Quem que manda na gente? O dinheiro manda na gente ou a gente manda no dinheiro? Né? Nós não podemos ser escravo das coisas. As coisas têm que servir para um bem maior. O trabalho tem que servir para ajudar as pessoas. O dinheiro tem que servir para um bem maior. Né? Para você estudar mais, para você evoluir mais, para você ajudar mais pessoas. No fundo, a gente cai sempre no amor ao próximo, né? Entende? Gente, ai, que bom, a Simone, que bom que você existe. Ah, Simone, obrigada. Amém, amém, amém. Estamos aqui, eu amo conversar sobre assuntos mais elevados. Já estamos há bastante tempo aqui, meus amores, e vamos descansar, né? Calma, reflitam sobre as dores de vocês, reflitam sobre propósitos, né, de vida que vocês queiram para a sua vida, para a sua família, para seus filhos, para o seu casamento, né? Onde que vocês acham que está difícil, né? Busquem ajuda, busquem se melhorar, né? Assim, não se melhorar para comparar com alguém, não, para vocês serem melhores para vocês mesmas, né? Para vocês serem mais felizes, mais realizadas dentro das coisas que a gente ainda não realiza, né? Porque nós somos um processo. Só que se hoje já valeu a pena, já vai valer a pena, né? Que amanhã você faça um dia que mesmo com todos os trabalhos, todos os percalços, todas as dificuldades, todas as coisas contrárias, né? Mas que haja um pouco mais de sentido, você esteja no caminho certo, já vai ter valido a pena o teu dia, entendeu? Se você conseguiu plantar algo bom aí no seu coração, no coração de quem passou por você, no coração dos seus filhos, né? Algo de virtude, algo de eterno, já valeu a pena o dia, né? Então é isso que a gente precisa sempre estar lembrando,
Sempre tá lembrando qual o caminho que a gente vai seguir. E por isso, estabelecer a rotina dos filhos, ou a nossa e dos filhos, tem que passar por uma grandeza maior, por uma percepção do teu projeto de vida. Porque colocar os horários é de menos. Mas para você fazer os seus horários, você precisa saber o porquê você está fazendo isso. Para você definir as horinhas ali, ou o que você vai fazer, você tem que ter propósitos maiores. Porque não é fazer por fazer. Não é fazer porque é regra, porque o outro falou. Não, tem que ser um objetivo de vida. Entendeu? Tem que ser um objetivo de vida. Daí a gente tem força, daí a gente luta por ele, porque a gente acredita nele. A gente sabe que a gente vai enfrentar desafios, a gente sabe que a gente vai enfrentar tempestades, mas a gente é igual ao bambu, que a gente enverga, mas não arranca a raiz, a gente volta, entendeu? É assim, nós temos que ser igual ao bambu. Vem a tempestade, vem o que for, a gente só vai para um lado, vai para o outro, mas a gente fica em pé. A gente não desaba, tá bom? Tem hora que a gente tá no chão, mas a gente levanta. Queridas, então uma ótima noite. A gente vai se falando, tá bom? Essa semana eu também tô numa semana bem corrida, mas sempre eu vou estar ali nos stories, eu vou estar ali no feed, colocando algumas coisas. Se você gostou, compartilha, comenta, para que mais mães possam se beneficiar. Como vocês, deve ter muitas mães que estão passando por situações também, né? E que a gente possa espalhar coisa boa. Se vocês acharam bom, tá lá, excelente noite, obrigada, boa noite. Então, meninas, se vocês acharem bom, ótima noite, obrigada por tanto amor, que bom, sim. Fico feliz também, ó. Um super abraço para vocês, bem gostoso, tá? Durmam com Deus, Deus abençoe, uma ótima semana, reflitam sobre isso, tá? E com calma, sem se cobrar, calma. Quando a gente tá mais calma, a gente consegue ter mais luz, mais sabedoria, porque a mente da gente muito agitada, a gente não deixa Deus agir. Calma, respira, relaxa, calma, calma. Vocês têm muita sabedoria para conduzir a vida de vocês. Deus deu os filhos certos para vocês e vocês são capazes de fazer o melhor por eles, porque eles nasceram na casa de vocês. Então, cada um tem os filhos certinho que precisa para tá tudo certo e vocês serem ótimas mães. Então, calma, 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 calma. Respira, concentra aí nas suas questões e eu tenho certeza que vocês vão conseguir estabelecer rotinas mais sábias. É isso, a gente tem que ter sabedoria, tá? A minha rotina mesmo, eu tô refazendo ela sempre, porque passa pelo autoconhecimento. Tem coisa hoje pra minha vida que não serve mais. Eu ainda não consegui desvincular, mas eu já entendi que não serve mais. Eu ainda não consegui realizar, mas eu já entendi que não serve mais. Eu não consegui pôr na prática, mas eu já sei o que eu quero pôr na prática. Então, eu tô fazendo a transição do velho pro novo. Isso é a vida toda. Isso não é estático, isso não tem fim. Hoje eu sei certinho o que eu quero. Eu não consegui ainda. E eu sei certinho o que eu não quero. E eu também não consegui ainda. Porque eu estou num período de transição do ponto A para o ponto B. E nesse ponto aqui tem um caos, porque não consigo fazer ainda, porque não me sobra tempo hábil, porque não me sobra uma coisa, não me sobra outra, mas eu sei, eu tô no caminho. Eu estou fazendo a travessia. Eu vou chegar lá, só que é um tempo, entende? É um tempo. É isso que vocês têm que pensar, é um tempo. Tem coisas que não tá servindo mais, que você vai conseguir tirar. Tem coisas que você quer colocar, que você vai conseguir colocar. Mas para isso precisa ter um processo. Precisa ter uma trajetória. Precisa largar esse velho e colocar o novo. Não é virando assim. É um processo. Até para que isso seja implantado, sabe? É assim. Na natureza não tem assim, a flor nasceu hoje e a folha secou amanhã
e a primavera veio hoje, o outono veio amanhã, inverno no outro dia. Não, é um processo. É um processo. Tudo é processo. Não tem nada, não tem salto na natureza. É tudo um processo. Entendeu? Então, calma. Vocês querem florescer? Calma. Calma. A vida da gente tem invernos, a vida da gente tem outonos, a vida da gente tem primaveras. Tem tempo de chorar, tem tempo de sorrir. Tem tempo de descansar, tem tempo de cansar. Tem tempo de plantar, tem tempo de colher. E vocês estão na raiz, vocês estão plantando e cuidando da raiz. Não queiram ver os frutos agora. Calma. Calma, vocês vão ver os frutos lá na frente. Calma. Vocês estão cuidando da sementinha. Vocês estão cuidando da plantinha pequenininha, que precisa de cuidado, que é sensível. É isso. Cuida bem agora. Cuida bem dela crescendo. Calma. Não apresse o rio. Calma. Não queira colher o fruto antes da hora, porque daí você come verde o fruto. Horrível. Tudo tem um tempo. Tá bom? Gente, um beijo. Boa noite, durmam bem, Deus abençoe, ilumine, muita luz e sabedoria do Espírito Santo para vocês, sobre a vida de vocês e dos seus filhos, tá bom? Vai lá, coloca a mão, impõe a mão nessas crianças aí, fala que vocês amam e lembra que bênção de mãe tem muito poder, abençoa teus filhos, tá? Beijo, tchau, gente, boa noite, boa noite, boa noite, eu vou deixar salva lá, tá bom? Vamos ver se vai salvar, vai sim. Até mais. Beijo. A gente se vê pelo Insta. Beijão.